de um jornal de fora, ele prefere colocar recursos numa televisão local do que financiar o jornalismo local. Então, assim, nós temos uma cooperativa de jornalistas e comunicadores que está há 14 anos, assim, com o pratinho na mão. Então, assim, precisa ter uma mudança também na cabeça desse pessoal, né? Eu, particularmente, na minha visão política, nós não temos esquerda hoje no momento, né? Nós temos aí uma turma mais liberal, né? Poderia colocar dentro do campo liberal, não mais esquerda, e essa dita esquerda que nós temos, ela não consegue perceber que precisa financiar a comunicação alternativa. Então, assim, não financia desacato, não financia a rádio comunitária, não financia nenhuma proposta alternativa popular que já foi tentada nessa cidade. Várias vezes tentou fazer jornal alternativo com sindicatos, não financiam. Preferem gastar 2, 3 mil reais num panfleto idiota que não vai chegar em ninguém, do que investir numa comunicação que possa chegar em mais pessoas. Então, assim, o que precisa, gente? Precisa de gurizada, cheia de vida, cheia de ideias, cheia de projetos, para jogar para frente, para propor essas coisas, para se juntar, para fazer essas propostas. Então, assim, ao invés de criar uma agência, né, que é o que normalmente cria, uma agência, que vai servir à classe dominante, criar uma cooperativa ou criar uma outra instituição comunitária e popular é um desafio muito grande, porque enfrenta tudo isso, enfrenta a própria incompreensão dessa dita esquerda, né, que faz discurso de comunicação democrática, precisamos democratizar. Insisto, precisamos de comunicação de massa. Nós precisamos, eu brinco, né, precisamos tomar a Globo, precisamos tomar o Facebook. Porque os caras têm o controle, gente. Qual é o nosso controle dos nossos blogs? Zero. A hora que eles quiserem tirar do ar, eles tiram. Qual é o nosso controle do nosso Instagram, do nosso Facebook? Zero. Outro dia eu fui fazer uma postagem para divulgar uma atividade do desacato, que era uma conferência. A ditadura e o jornalismo, uma coisa assim. O Facebook disse que violava as regras, não divulgou. Então, assim, nós não temos controle nenhum sobre nada na comunicação. Então, nós temos que construir isso. Então, esse é o projeto que vocês têm que construir. Nós estamos aí, os velhos, estamos na retaguarda, vamos ajudar. Temos as nossas experiências, que não é a mesma coisa, é outro tempo, outra conjuntura, é tudo diferente, mas nós temos experiências, podemos compartilhar. Mas vocês têm que encontrar os caminhos, camaradas. E tem que ser caminhos que mostrem o jornalismo, que eu chamo de jornalismo real, que é aquele proposto pelo Adalmo Geu, o jornalismo crítico, o jornalismo que consegue chegar ao universal, que faz as pessoas pensar sobre as coisas. Então, esse é o desafio de vocês. Né? A volta ao passado é a ideologia, né? A ideologia que tenta colocar para nós que em tempo da ditadura era melhor, o milagre, ideologia totalmente disseminada nas televisões, no Facebook, no Instagram, porque é a melhor maneira para nos controlar, entendeu? Então, assim, qual é o nosso papel? Nós temos que desmontar essa ideologia. Nós temos que desmontar isso. E não é fazendo matérias que não toquem no nervo. Tem que tocar no nervo, tem que doer. Né? Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. Eu estou nativa ainda, o Magrinho está nativa. Vocês estão entrando. Temos que fazer isso. Né? Temos que destruir essa ideologia. É difícil? É muito difícil. Mas podemos vencer daqui uns 20, 30 anos, quem sabe. Né? Getúlio, óbvio, Getúlio, por que o Getúlio foi derrubado? Porque o Getúlio queria a nacionalização do petróleo. Uma coisa que até está derrubando todos os presidentes ao longo dos tempos aí. Que querem derrubar o Maduro agora, por quê? Porque ele tem uma maior reserva de petróleo do mundo. Então não pode estar na mão do louco, como eles dizem, não pode estar na mão do povo venezuelano, tem que estar na mão dos Estados Unidos. E o petróleo, a Shell, que era a grande empresa na época, a ESSO, eles queriam o controle do petróleo. Getúlio disse que não, tinha o desenvolvimento nacional, o desenvolvimentismo, era o desenvolvimento do país a partir da nação, da soberania. Então eles tinham que destruir o Getúlio. O que o Getúlio fez? Se matou. Ele ia
ser derrubado, entendeu? Ao se matar, ele estendeu a coisa, a luta. E o golpe só veio em 64, mas o golpe começa lá, na luta do petróleo. O petróleo é nosso, quando foi criada a Petrobras, que hoje está na mão dos gringos de novo, né? Sem que a gente veja mudança nem dentro do governo Lula. Então, claro, isso aí tudo é a conjuntura da nossa política, que também nós, como jornalistas, temos que conhecer. Porque nós não podemos cobrir as eleições de Florianópolis sem conhecer a história do nosso país, sem conhecer a história da nossa cidade, sem conhecer a história da luta dos trabalhadores, sem conhecer o que é a luta de classes. Então, assim, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente vai fazer matéria idiota, a gente vai fazer matéria ruim, a gente não vai conseguir fazer isso que o Magrinho falou, que a gente conseguir ultrapassar esse limite por conta da nossa competência. Então nós temos que ter competência histórica, nós temos que ter competência técnica, nós temos que ter competência intelectual, nós temos que ter um estofo intelectual para poder escrever uma matéria. Eu costumo dizer que o Galeano, com a obra dele, Memórias do Fogo, que é uma obra que conta a história da América Latina a partir de pequenos textos de 15, 20 linhas, ele conta o mundo, cara. Tu lê um texto de 15 linhas, ele conta o mundo. Sabe o que ele faz? Ele faz aquilo que o Adelmo Genro diz lá no capítulo 9. Ele traz o mundo para uma singularidade. E é isso que nós temos que fazer. Só que isso, galera, exige estudo, exige esforço, sabe? Exige botar a bunda na cadeira e ler muita coisa boa. Então, assim, sem isso, ficar vendo o WhatsApp, ficar seguindo bloggers, influencers, a gente não vai conseguir esse estofo. A gente tem que ir mais fundo, tem que mergulhar. Obrigada, terminei. Bueno, tentar responder as 3 questões. Primeiro, né, do cooperativismo. Realmente, eu acho que o cooperativismo é uma possibilidade muito interessante, né, de ser tentada, né? As 2 experiências de cooperativismo jornalista que eu acompanhei tanto o Desacato, né, que ele citou daqui, mas foi o Cojornal de Porto Alegre, né, e a Rádio TSF de Lisboa. O Cojornal começou nessa época da ditadura, né, tinha a pretensão de chegar a fazer um jornal diário, conseguiu fazer um semanário, e para sustentar o semanário prestava serviços de jornalismo, né, de assessoria de imprensa, esse jornalismo híbrido, né, por exemplo, fazia um outro jornal para uma entidade de agricultura, né, um jornal especializado em agricultura, conseguia, prestando esse serviço, sustentar o projeto jornalístico que era o próprio Cojornal, que tinha esse nome, o jornal, né, que pretendia chegar diário. O jornal resistiu um tempo, foi um jornal muito interessante, conseguiu dar sustento a um grupo de jornalistas durante um tempo e depois faliu. E faliu pela incapacidade dos jornalistas de administrar uma empresa, que não é fácil. Não é fácil. Aconteceu uma coisa semelhante na TSF de Lisboa. A TSF de Lisboa, que eu estudei na minha tese, acompanhei lá, eu fiz meu doutorado lá em Portugal, estudando rádio, foi uma experiência muito interessante. Começou como uma rádio pirata, né, no tempo que na Europa eclodiram as rádios piratas, né, porque antes na Europa só existiam as rádios estatais, em Portugal tinha uma rádio estatal e uma rádio da Igreja Católica, que era a única admitida. E aí surgiram as rádios piratas. E numa dessas surgiu uma rádio pirata criada por jornalistas, né, e que se tornou a principal emissora de jornalismo de Portugal. Né, e conseguiu se oficializar. Depois, quando houve a oficialização das rádios piratas, conseguiu uma concessão,
né? E tinha um trabalho interessantíssimo, era uma rádio, um jornalismo de altíssima qualidade, né? A ponto de ser uma fonte para as agências internacionais. Né? As agências, em vez de ela usar as matérias das agências, as agências citavam a TSF como fonte. Né? Mas qual é o problema dos jornalistas, os jornalistas na gestão? É porque o jornalismo de qualidade não tem limite, né? A gente sempre quer fazer mais qualidade. E o custo é absurdo. Né? E aí a rádio TSF fazia isso. Tinha um golpe no Afeganistão, manda o repórter para o Afeganistão. Né? Eles não botavam matéria de agência, só botavam matéria próxima. Tinha não sei o que na África, manda o repórter para lá. Né? E era um jornalista fantástico, mas o custo era absurdo. Uma coisa parecida aconteceu no Jornal Público de Lisboa, que embora não tenha sido uma cooperativa, era uma empresa, mas foi um processo muito parecido. O Público foi fundado por um grupo de jornalistas do Expresso, que era um semanário, e em Portugal os jornais semanários tinham mais ou menos a função que aqui tinham as revistas semanais, a Veja, né? E o Expresso era um jornal importante e um grupo de jornalistas de lá quis fazer um jornal diário. E o dono do Expresso não quis. Aí eles saíram atrás de empresários para financiar. E aí conseguiram um empresário que era dono de uma cadeia de... Até um tempo foi dona do Big aqui, quando tinha Big aqui em Florianópolis, né? Que era uma cadeia de supermercados, de coisas, não tinha nada a ver com jornalismo. E o cara disse para eles, olha, tudo bem,